Era a noite de Ano Novo, quando João Santos viu uma mulher sentada sozinha no banco em frente à sua oficina mecânica. Chovia de leve sobre Lisboa e a mulher usava um casaco elegante, mas estava tremendo de frio. Não tinha guarda-chuva, não tinha bolsa, parecia simplesmente perdida olhando para o nada. João tinha acabado de terminar de preparar a ceia de Ano Novo para ele e sua filha Sofia. Uma refeição simples, mas feita com amor. Bacalhau com batatas, pão caseiro, passas para as 12 badaladas. Nada luxuoso, mas quente e farto. Olhou para a mulher no banco, depois olhou para sua filha que arrumava a mesa e tomou uma decisão. Saiu com um prato coberto e ofereceu à desconhecida, dizendo que ninguém deveria estar sozinho e com fome na noite de Ano Novo. A mulher olhou para ele com olhos lacrimejantes e aceitou. João não sabia que essa mulher se chamava Helena Rodrigues, que era a herdeira de uma das fortunas mais gigantes de Portugal e que essa simples oferenda de comida mudaria a vida de ambos para sempre. Se você está pronto para essa história, escreva nos comentários de onde está assistindo este vídeo. João Santos tinha 40 anos e uma vida que nunca tinha pedido, mas que amava com toda a sua alma. Era dono de uma pequena oficina mecânica no bairro de Marvila, em Lisboa. Um negócio humilde que tinha herdado de seu pai e que mal dava para viver. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, consertando carros velhos de vizinhos que não podiam pagar oficinas mais caras. Não era rico, nem mesmo confortável economicamente. Vivia num apartamento pequeno em cima da oficina, 2 quartos e um banheiro que dividia com sua filha Sofia. O apartamento tinha goteiras no inverno e era um forno no verão, mas era dele, pago com anos de trabalho honesto, e isso era mais do que muitos podiam dizer. Sofia tinha 12 anos e era a luz da sua vida. A mãe delas os tinha abandonado quando a menina tinha apenas 2 anos, indo embora uma noite sem deixar bilhete, sem dar explicações, simplesmente desaparecendo como se 8 anos de casamento não tivessem significado nada. João tinha chorado durante meses, mas depois tinha secado suas lágrimas e se concentrado no único que importava: criar sua filha. Tinha sido pai e mãe ao mesmo tempo. Tinha aprendido a fazer tranças, a cozinhar refeições nutritivas com pouco orçamento, a costurar botões e remendar uniformes escolares. Tinha comparecido a todas as reuniões de pais, a todas as peças de teatro da escola, a todas as competições esportivas. Tinha lido histórias todas as noites até Sofia adormecer e tinha consolado pesadelos de madrugada quando os monstros do armário pareciam reais demais. Sofia era uma menina extraordinária. Tirava boas notas, apesar de João não poder pagar aulas particulares nem cursinhos. Ajudava na oficina nos fins de semana, passando ferramentas e aprendendo os nomes das peças do motor. Sonhava em ser engenheira mecânica algum dia, para trabalhar junto com seu pai, mas projetando os carros em vez de apenas consertá-los. Naquela noite de Ano Novo, João tinha fechado a oficina cedo, pela primeira vez em anos. Queria passar a noite com Sofia, ver as badaladas juntos, comer as 12 passas e pedir desejos para o Ano Novo. Tinha gastado um pouco mais do que o habitual na ceia, comprando um bom bacalhau e uma garrafa de espumante para brindar. O apartamento estava decorado com guirlandas que Sofia tinha feito na escola. Luzes coloridas que piscavam na pequena árvore de Natal e o cheiro de comida caseira que enchia cada canto. Não era um lar luxuoso, mas era quente, acolhedor, cheio de amor, de uma forma que o dinheiro não podia comprar. Enquanto Sofia arrumava a mesa com os pratos bons, aqueles com a borda dourada que só usavam em ocasiões especiais, João olhou pela janela. A chuva caía suavemente sobre as ruas de Marvila, criando reflexos nas pedras portuguesas que faziam tudo parecer mágico. E foi então que a viu, uma mulher sentada no banco em frente à oficina. Não se mexia, não olhava o celular,
Não parecia esperar ninguém, simplesmente estava ali sentada no frio com um casaco que parecia caro, mas que claramente não era suficiente para a temperatura daquela noite. João a observou durante alguns minutos. A mulher não pedia esmola, não tinha uma placa, não estendia a mão aos poucos transeuntes que passavam, mas havia algo na sua postura, na forma como seus ombros estavam caídos e seu olhar perdido, que apertou seu coração. Voltou-se para a cozinha, onde o bacalhau fumegava na panela e o pão recém-feito perfumava o ar. Pensou em toda a comida que tinha preparado, farta como sempre, porque não suportava a ideia de que não houvesse o suficiente. Pensou naquela mulher sozinha no banco na noite mais festiva do ano e tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou um prato fundo, encheu de bacalhau com batatas, adicionou 2 fatias de pão e cobriu com um pano limpo. Disse a Sofia que voltava logo. Sofia olhou para ele com aqueles olhos que entendiam tudo sem necessidade de explicações. E sorriu porque conhecia seu pai e sabia que seu coração não podia ignorar alguém necessitado. Helena Rodrigues tinha 37 anos e um império que valia 950 milhões de euros. Era a única herdeira do Grupo Rodrigues, um conglomerado empresarial que incluía hotéis de luxo, centros comerciais e uma das construtoras mais respeitadas de Portugal. Seu rosto aparecia regularmente nas revistas de economia e nas páginas de sociedade, sempre perfeitamente maquiada, sempre sorrindo para as câmeras. Mas naquela noite de Ano Novo, Helena não se sentia uma mulher poderosa, sentia-se completamente sozinha. Seu pai tinha falecido há 1 ano, deixando-lhe todo o império, mas também toda a responsabilidade. Desde então, Helena tinha trabalhado sem descanso, participando de reuniões intermináveis, tomando decisões que afetavam milhares de funcionários, lutando contra sócios que queriam se aproveitar de sua inexperiência. Não tinha tido tempo para amigos, para relacionamentos, para nada que não fosse o trabalho. Naquela noite, todos os seus conhecidos estavam em festas exclusivas, em iates no Algarve, em estações de esqui nos Alpes. Helena tinha sido convidada para dezenas de eventos, mas não tinha querido ir a nenhum. Estava cansada dos sorrisos falsos, das conversas vazias, das pessoas que só se aproximavam dela por causa do seu dinheiro. Então, tinha saído do seu apartamento de cobertura na Avenida da Liberdade e tinha dirigido sem rumo por Lisboa. Não sabia porque tinha terminado em Marvila, um bairro que nunca tinha visitado, tão diferente do mundo de luxo em que vivia. Tinha estacionado seu Mercedes numa rua secundária e tinha caminhado até encontrar aquele banco em frente a uma oficina mecânica fechada e tinha se sentado sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sentindo-se mais perdida do que nunca, apesar de todos os milhões nas suas contas bancárias. Tinha começado a chover e Helena tinha pensado que deveria voltar ao carro, voltar à sua cobertura vazia, passar mais uma noite de Ano Novo sozinha, assistindo às badaladas pela televisão, mas não tinha conseguido se mexer. Era como se todo o peso do último ano tivesse caído sobre seus ombros de uma vez, paralisando-a. Foi então que viu um homem sair da porta ao lado da oficina. Usava roupa de trabalho manchada de graxa, mas seu rosto era gentil, com olhos escuros que transmitiam calor. Caminhou em sua direção com um prato coberto entre as mãos. O homem disse que tinha notado que ela estava sozinha, que tinha preparado comida demais como sempre e que ficaria feliz se ela aceitasse um prato quente. Disse que ninguém deveria estar sozinho no Ano Novo, que era uma noite para compartilhar, para estar com outros. Helena olhou para ele incrédula. Não se lembrava da última vez que alguém tinha lhe oferecido algo sem saber quem ela era, sem querer nada em troca, simplesmente por gentileza. No seu mundo de milhões e negócios, tudo tinha um preço, tudo era uma transação, mas este homem estava oferecendo sua comida, provavelmente tudo o que tinha, só porque a tinha visto sozinha num banco. Sentiu algo se quebrar dentro dela. Algo que estava contendo há meses.
e pela primeira vez em muito tempo, Helena Rodrigues chorou. O homem não se assustou com suas lágrimas. Simplesmente sentou ao seu lado no banco, colocou o prato nas mãos dela e disse que tudo ia ficar bem. E quando perguntou se ela queria entrar para comer no calor, ela disse que sim. O apartamento de João era o oposto de tudo o que Helena conhecia. Era pequeno, modesto, com móveis que tinham visto gerações de uso. As paredes mostravam sinais do tempo com a tinta descascada em alguns pontos. O chão de azulejo estava gasto por décadas de pisadas, mas também era quente, acolhedor, cheio de vida, de uma maneira que sua cobertura de 600 metros nunca tinha sido. Sofia olhou para a desconhecida com curiosidade, mas sem medo. Seu pai tinha lhe ensinado a ser gentil com todos, a ver o bom nas pessoas, e a menina tinha aprendido bem essa lição. Apresentou-se com um aperto de mão sério, como uma pequena adulta, e disse que estava contente de haver mais alguém para brindar à meia-noite. Helena sentiu um nó na garganta. Esta menina, com sua roupa simples e seu sorriso genuíno, lembrava-lhe algo que tinha perdido há muito tempo. Lembrava-lhe a inocência, a simplicidade, a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas. João a fez sentar à mesa, aquela com a toalha de quadrados e os pratos de domingo. Serviu-lhe um prato cheio de bacalhau com batatas, pão caseiro que cheirava como o que sua avó fazia quando era criança, antes da família ficar rica, antes de tudo se complicar. Não era comida de restaurante com estrela Michelin, não estava apresentada com arte culinária, mas era a melhor comida que Helena tinha provado em anos. Enquanto comiam, João falou da sua vida com a naturalidade de alguém que não tem nada a esconder. Contou sobre a oficina que tinha herdado do pai, sobre os clientes que vinham com carros que deveriam ter virado sucata, mas que ele conseguia manter funcionando. Contou sobre as madrugadas, os problemas com fornecedores, as noites em que não sabia como ia pagar as contas, mas também contou sobre as satisfações. O vizinho que trazia comida caseira em agradecimento, a senhora idosa que o chamava de seu anjo da guarda, porque sem ele não poderia ir ver os netos. Sofia falou da escola, dos seus sonhos de ser engenheira, do livro que estava lendo sobre uma menina que inventava máquinas incríveis. Falou com o entusiasmo das crianças, pulando de um assunto para outro, sem lógica aparente, rindo de pequenas coisas que para ela eram grandes aventuras. Helena escutou em silêncio, comendo devagar, saboreando não só a comida, mas também aquela normalidade que tanto lhe faltava. No seu mundo de reuniões e balanços, de advogados e acionistas, tinha esquecido como era sentar à mesa com pessoas que não queriam nada dela, que a tratavam como um ser humano e não como uma carteira ambulante. Quando João perguntou sobre ela, Helena hesitou. Por um momento pensou em dizer a verdade, em revelar quem era, o que possuía, mas algo a deteve. Talvez o medo de que tudo mudasse se soubessem, que esta noite mágica se transformasse em algo artificial. Talvez o desejo de ficar um pouco mais neste mundo simples, onde era apenas uma mulher a quem tinham oferecido um prato quente. Disse simplesmente que se chamava Helena, que trabalhava numa empresa em Lisboa, que tinha saído para caminhar porque não queria passar o ano novo sozinha no seu apartamento. Não mentiu, apenas omitiu. E João, com a delicadeza de alguém que também conhecia a dor, não fez mais perguntas. À meia-noite, quando os fogos de artifício iluminaram o céu de Lisboa pela janela, Helena se encontrou comendo as 12 passas junto com um mecânico e sua filha de 12 anos, brindando com espumante barato, enquanto a televisão transmitia as badaladas do Terreiro do Paço e pela primeira vez em um ano não se sentiu sozinha. Helena voltou à sua cobertura naquela noite, mas não conseguiu esquecer João e Sofia. Nos dias seguintes, enquanto retomava a rotina de reuniões e decisões empresariais, sua mente voltava sempre àquele apartamento pequeno em Marvila. Está gostando dessa história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora, continuamos com o vídeo.
Aquela ceia simples, aquela gentileza oferecida sem pedir nada em troca. Uma semana depois do Ano Novo, tomou uma decisão. Pediu à sua assistente que investigasse sobre João Santos, do bairro de Marvila, em Lisboa, não para verificar seu passado, mas para entender como poderia ajudá-lo sem ofender seu orgulho. O que descobriu a comoveu profundamente. João trabalhava 6 dias por semana, 12 horas por dia, consertando carros por preços que mal cobriam os custos das peças. Pagava um aluguel atrasado pelo local da oficina e as contas de luz e gás se acumulavam mês após mês. Sofia frequentava uma escola pública onde faltavam recursos e João tinha recusado várias vezes ajudas sociais porque seu orgulho não lhe permitia aceitar o que ele chamava de caridade. Helena pensou em todo o dinheiro que tinha, nos milhões que dormiam nas suas contas, nas propriedades que nunca usava, e se perguntou como tinha conseguido viver tanto tempo sem ver pessoas como João, aquelas que trabalhavam duro todos os dias e não pediam nada a ninguém. Decidiu voltar a Marvila, mas desta vez não como uma desconhecida anônima. Apresentou-se na oficina numa tarde de janeiro, vestida de forma elegante, mas não ostensiva. João a reconheceu imediatamente e seu rosto se iluminou de surpresa e alegria. Fez com que entrasse, ofereceu-lhe um café da garrafa térmica que sempre tinha na oficina. Chamou Sofia, que estava fazendo deveres no apartamento acima. Foi então que Helena disse a verdade. Disse quem era, o que possuía, por que estava sentada naquele banco na noite de Ano Novo. Contou sobre seu pai, sobre o vazio que sentia, sobre como naquela noite tinha pensado que sua vida não tinha sentido apesar de todos os seus milhões, e como a oferenda daquele prato de bacalhau lhe tinha lembrado que ainda existia bondade no mundo. João a escutou em silêncio, com uma expressão que Helena não conseguia decifrar. Quando ela terminou de falar, ele ficou calado durante um longo momento. Depois disse algo que a surpreendeu. Disse que não importava quem ela era ou quanto tinha, que para ele era simplesmente Helena, a mulher que estava sozinha no Ano Novo e que precisava de companhia. Que se tinha voltado esperando gratidão ou deferência, estava enganada, porque ele tratava todos da mesma forma, ricos ou pobres, famosos ou desconhecidos. Helena sentiu um respeito ainda maior por este homem. No seu mundo, todos mudavam de atitude quando descobriam quem ela era. Tornavam-se servis, interessados, calculistas, mas João tinha permanecido exatamente igual, um homem gentil e digno que não se deixava impressionar pelo dinheiro. Foi nesse momento que Helena soube o que tinha que fazer. Helena não ofereceu dinheiro a João. Sabia que ele recusaria, que seu orgulho não lhe permitiria aceitar o que ele considerava caridade. Em vez disso, ofereceu-lhe algo diferente. Ofereceu-lhe um trabalho. Explicou que o Grupo Rodrigues tinha uma frota de mais de 280 veículos corporativos e que precisavam de uma oficina de confiança para a manutenção. Ofereceu-lhe um contrato exclusivo que garantiria trabalho constante durante todo o ano, com pagamentos pontuais e preços justos. Ofereceu também financiamento para modernizar a oficina, comprar equipamentos novos, contratar ajudantes. Não era caridade, explicou. Era uma decisão de negócios. Tinha visto como tratava seus clientes, como se preocupava em fazer bem seu trabalho, como um carro que saía da sua oficina funcionava melhor do que quando tinha entrado. Precisavam de alguém assim para a frota, alguém em quem pudesse confiar. João hesitou. Aceitar significava mudar sua vida, passar de ser uma pequena oficina de bairro a trabalhar com uma das maiores empresas de Portugal. Mas olhou para Sofia, viu a esperança nos olhos da filha e entendeu que não podia recusar. Aceitou. 3 meses depois, a oficina Santos tinha sido transformada. Novas ferramentas, novos elevadores, um sistema informático para gerenciar os clientes. João tinha contratado 2 ajudantes do bairro, jovens que precisavam de uma oportunidade como ele tinha precisado anos atrás.
O contrato com o Grupo Rodrigues não só lhe dava estabilidade financeira, mas também tinha atraído outros clientes empresariais que confiavam na recomendação. Sofia tinha começado aulas particulares de matemática e ciências pagas com o novo salário do pai. Suas notas, que já eram boas, tinham se tornado excelentes. Seu sonho de ser engenheira já não parecia tão distante. Mas o mais importante que aconteceu nesses meses não foi o trabalho nem o dinheiro. Foi a amizade que nasceu entre Helena e João. Helena começou a ir à oficina regularmente, não para supervisionar o contrato, mas para visitar João e Sofia. Trazia presentes, nunca caros nem ostensivos, mas pensados. Um livro que sabia que Sofia adoraria, ferramentas de qualidade que João precisava, doces de uma confeitaria que tinha descoberto perto do seu escritório. E devagar, sem que nenhum dos dois percebesse, algo mudou entre eles. Helena descobriu que gostava de passar tempo na oficina vendo João trabalhar, escutando suas histórias sobre clientes e carros. Gostava de jantar no apartamento pequeno em cima, comendo a comida simples que João preparava com o mesmo amor que tinha posto naquele bacalhau da noite de Ano Novo. Gostava de ver Sofia crescer, ajudá-la com os deveres, escutar seus sonhos de futuro. E João descobriu que esperava as visitas de Helena com uma ilusão que não tinha sentido em anos. Que seu sorriso alegrava seu dia mais do que qualquer motor consertado. Que quando ela não vinha, a oficina parecia mais vazia, mais silenciosa, menos viva. Um ano depois daquela noite de Ano Novo, Helena Rodrigues fez algo que nunca tinha pensado em fazer. Aos 37 anos, depois de acreditar que o amor não era para ela, que seu destino era dirigir um império na solidão, disse a João Santos que o amava. Não o fez com grandes gestos nem declarações elaboradas. Fez simplesmente numa tarde de dezembro, sentada no mesmo banco onde se tinham encontrado um ano antes. A chuva caía de novo sobre Lisboa, suave e mágica como aquela primeira vez. E Helena disse a João que o ano passado tinha sido o mais feliz da sua vida. Disse que ele lhe tinha ensinado de novo a viver, a encontrar alegria nas coisas pequenas, a ver a beleza na simplicidade, e disse que queria passar o resto dos seus dias com ele e com Sofia. João não respondeu com palavras. Beijou-a ali no banco, com a chuva caindo sobre eles. Um beijo que dizia tudo o que as palavras não podiam expressar. Um beijo que selava um ano de amizade transformada em amor, de dois mundos tão diferentes que tinham encontrado a maneira de se unir. O casamento foi celebrado na primavera, numa pequena igreja do bairro de Marvila, onde João tinha sido batizado. Não foi uma cerimônia luxuosa, não houve centenas de convidados, nem fotógrafos de revistas, só família, amigos próximos e as pessoas que realmente importavam. Sofia foi a dama de honra, linda num vestido que Helena tinha escolhido com ela, simples e elegante, exatamente como a menina gostava. Os sócios de Helena, inicialmente céticos quanto a este homem que tinha entrado na vida da sua presidente tão repentinamente, foram conquistados pela autenticidade de João. Viram como tratava Helena com amor, mas também com aquela firmeza que ela precisava, sem nunca se deixar impressionar pelo seu dinheiro ou status. E entenderam que este homem era exatamente o que Helena precisava para ser feliz. Depois do casamento, João e Sofia se mudaram para a cobertura de Helena na Avenida da Liberdade, mas ele insistiu em manter a oficina em Marvila. Não queria ser apenas o marido da milionária. Queria continuar sendo João, o mecânico que trabalhava, que ganhava a vida, que tinha algo próprio além da esposa. Era uma questão de dignidade, de identidade, de quem ele realmente era. Helena a aceitou, porque tinha aprendido que João não era um homem que se pudesse mudar, e não teria querido mudá-lo mesmo que pudesse. Assim dividiam seu tempo entre a Avenida da Liberdade e Marvila, entre a vida de milionários e a simples que João nunca tinha abandonado. E essa combinação, essa mistura de dois mundos tão diferentes, criou algo novo e bonito. Sofia floresceu na sua nova vida.
Tinha agora os recursos para desenvolver todo o seu potencial. As melhores escolas, os melhores professores, todas as oportunidades que seu pai nunca tinha conseguido dar-lhe. Mas o mais bonito era que Sofia não tinha mudado. Continuava sendo a menina gentil e curiosa que sempre tinha sido. Aquela que ajudava na oficina, nos fins de semana, aquela que tratava todos com respeito, aquela que sonhava em ser engenheira para trabalhar junto com seu pai. 2 anos depois do casamento nasceu Miguel, um menino com os olhos da mãe e o sorriso do pai. Sofia foi uma irmã mais velha devotada, sempre disposta a cuidar do pequeno, a ensinar-lhe coisas, a protegê-lo como seu pai a tinha protegido durante tantos anos. Hoje, 4 anos depois daquela noite de Ano Novo, a família Santos Rodrigues vive feliz entre a Avenida da Liberdade e Marvila. João tem 44 anos e continua trabalhando na sua oficina, que agora é uma das mais respeitadas de Lisboa. Helena tem 41 anos e dirige seu império com um sorriso que antes não tinha, com um equilíbrio entre trabalho e família que nunca tinha conhecido. Sofia tem 16 anos, tira as melhores notas da turma e já foi aceita num programa especial de engenharia para jovens talentos. E o pequeno Miguel, com seus 4 anos, corre pela oficina como se fosse seu parquinho. Toda noite de Ano Novo, a família tem uma tradição. Preparam uma ceia simples com bacalhau, batatas e pão caseiro, exatamente como aquela que João ofereceu a Helena naquela primeira noite. Depois saem às ruas do bairro e levam pratos quentes para quem encontram sozinho. Porque João ensinou a todos que a verdadeira riqueza se mede no que você dá, não no que você tem. E cada vez que João se senta àquela mesa, olhando para Helena, Sofia e Miguel, pensa naquela noite quando viu uma mulher sozinha num banco e decidiu oferecer-lhe um prato de comida. Pensa em como esse simples ato de bondade mudou não só uma, mas 2 vidas para sempre. E agradece ao destino por tê-la colocado no seu caminho. Porque às vezes as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos. E às vezes um simples ato de generosidade pode abrir portas que nem sequer sabíamos que existiam. Esta história nos lembra que a verdadeira riqueza não se encontra nas contas bancárias, nem nas propriedades, nas coberturas de luxo, nem nos carros caros. A verdadeira riqueza se encontra no coração de pessoas como João, que oferecem o que têm sem pedir nada em troca, que veem um ser humano necessitado e agem sem pensar no próprio benefício. Helena tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas estava vazia e sozinha, sentada num banco na noite mais festiva do ano. João não tinha quase nada, vivia num apartamento pequeno e trabalhava 12 horas por dia para sobreviver, mas tinha um coração tão grande que compartilhava o pouco que tinha com uma desconhecida. E no final, foi João quem deu a Helena o presente mais valioso de todos, uma razão para acreditar de novo na bondade humana. Sofia nos ensina que as circunstâncias em que nascemos não definem quem seremos. Uma menina criada num apartamento pequeno por um pai solteiro que trabalhava como mecânico pode se tornar tudo o que quiser se tiver amor e apoio ao seu redor. O dinheiro pode abrir portas, mas é o caráter que determina aonde essas portas te levarão. E Helena nos ensina que nunca é tarde demais para encontrar o amor, para abrir o coração, para descobrir que a felicidade está nos lugares mais inesperados. Aos 37 anos, pensava que seu destino era a solidão. Em vez disso, estava prestes a começar a melhor parte da sua vida. Se esta história lembrou você de que a bondade não custa nada, mas vale tudo, se fez você acreditar que as pessoas boas ainda existem neste mundo, então cumpriu seu propósito. Obrigado por ter viajado comigo até o final desta história.